Shalom a todos. Eu quero trazer uma reflexão sobre 3 tipos de consciência. E quero me embasar num texto bíblico, em uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, em Lucas capítulo 10, versículo de número 36. Jesus vai narrar ali a parábola do bom samaritano e ele chega nas conclusões da sua parábola, trazendo uma interrogação. A pergunta de Jesus é: qual, pois, desses 3 te parece ser o próximo? Eu quero colocar essa parábola diante de vários prismas, né? Todos nós sabemos que quando nós falamos de consciência, é importante que se diga que a consciência ela pode ser regida por valores culturais, morais, religiosos, que a consciência também pode ser deturpada. A Bíblia fala, né, de uma consciência fraca, de uma consciência cauterizada, de uma consciência pervertida. E o que é que isso tudo tem a ver com a parábola do bom samaritano? Jesus, quando narra essa parábola do bom samaritano, Jesus destaca nessa parábola pelo menos alguns personagens. Ele narra essa parábola e ele fala acerca dos salteadores. Na narração de Jesus, ele fala acerca do levita e do sacerdote e também do bom samaritano. Então, eu uso essa parábola aqui, contada por Jesus, para identificar 3 tipos de consciência. A consciência que eu vou chamar a consciência do salteador, a consciência descrita por Jesus do levita e do sacerdote e a consciência do bom samaritano. Jesus, quando narra essa parábola, Jesus está, na verdade, trazendo uma resposta. E ele começa falando que um certo homem descia de Jerusalém e, descendo de Jerusalém para a cidade de Jericó, ele caiu nas mãos dos salteadores. E a primeira consciência que vejo aqui, ou a primeira mentalidade, é a mentalidade do salteador. A mentalidade do salteador. Quando eles viram aquele homem descer da cidade de Jerusalém, né? Yerushalayim, na língua hebraica, que significa habitação de paz. Quem sabe aquele homem estava vindo de uma das grandes festas judaicas, alegre, feliz. Ele de imediato se encontra com esses que Jesus descreve como salteadores. A mentalidade de salteador é uma mentalidade que ela é regida por um sentimento. Um sentimento que eu posso identificar como inveja. Inveja. E o que é a inveja? A inveja nada mais é do que a tristeza pela alegria alheia. Isso é inveja. A palavra inveja, ela vem do latim evidere, que significa aquele que não se vê. Porque o invejoso ele nunca se vê, ele sempre vê o outro, o que o outro faz, o que o outro fala. Os olhos estão sempre voltados para o outro e nunca para si mesmo. E geralmente a régua da mentalidade do invejoso é a régua da comparação. Nessa régua da comparação, não importa o que eu tenho, importa é o que o outro tem. Então, nesse tipo de mentalidade, os salteadores é aquele tipo de pessoa que, na verdade, ele tende a desejar o que o outro tem, a querer o que o outro tem. É uma mentalidade muito escondida no convívio social, né? Se esconde atrás da amabilidade profissional. Porém, todo invejoso, ou quem tem essa mentalidade,
nós observamos que é alguém que vive uma vida frustrada, né? De desejar sempre o que o outro tem. E quando nós falamos desse sentimento chamado inveja, é tendencioso nós falarmos de inveja sempre na terceira pessoa do singular, ou seja, sempre é ele que é invejoso, né? Por isso que o pecado da inveja seria o pecado mais escondido que existe dentro do ser humano. Dificilmente alguém vai reconhecer ou confessar o pecado da inveja, né? E o maior desafio para esse tipo de mentalidade, sem dúvida nenhuma, é poder se alegrar com a vitória do outro, né? É poder se alegrar com o sucesso do outro. E aí podemos identificar e entender que quem não consegue se alegrar com a alegria do outro, quem não consegue chorar com o outro, né, ter esse sentimento de empatia, jamais vai poder ter realmente uma consciência que a Bíblia nos mostra que é uma consciência sadia, né, uma consciência cristã. Então esse sentimento de inveja é triste. E aquele homem, quando ele vem descendo de Jerusalém, ele vai cair nas mãos dos salteadores, né? Vai cair na mão justamente dos salteadores. É importante dizer também que a inveja ela parte, psicologicamente falando, até de algum tipo de complexo, né? Porque a inveja ela é sempre amargurada, porque ela nasce sempre com a comparação do outro. E quem tem essa mentalidade, infelizmente, precisa, né, precisa ser curado desse tipo de pensamento. Ser feliz com a felicidade alheia é o grande desafio de quem tem essa mentalidade da inveja. Bom, o segundo personagem que nós encontramos na narrativa contada por Jesus sobre a parábola do bom samaritano é o levita e o sacerdote. O texto diz em Lucas capítulo 10, no versículo 31 e 32, que tanto o sacerdote e o levita, vendo o homem lançado na beira do caminho quase morto, eles passaram distante. Que tipo de mentalidade é essa, né? A mentalidade do levita e do sacerdote. Essa mentalidade ela é regida por um pensamento pequeno, um pensamento mesquinho, o pensamento de que cada um, né, tem o seu problema, cada um que se vire, aquele pensamento egoísta. Eu posso dizer que esse tipo de mentalidade é a mentalidade regida por um outro sentimento que eu vou chamar de indiferença. A indiferença é um sentimento que gera omissão, ela exclui. A indiferença mata relacionamentos, né? A indiferença destrói amizades. Muita gente pensa que o contrário do amor é o ódio. Não, não é. O contrário do amor é a indiferença. A indiferença. E é o que você vê nessa parábola. A indiferença tanto do sacerdote, como também a indiferença do levita. E se a gente pensar de forma mais reflexiva sobre isso, nós vamos entender que a maior solidão que alguém pode sentir não é simplesmente pela ausência de pessoas, é pela indiferença das pessoas, né?
Jesus vai narrar nessa parábola que aquele homem estava ferido pelos salteadores, ele estava provavelmente sujo de sangue, né? Por que eu dou ênfase a isso? Porque tanto o levita como o sacerdote, eles poderiam justificar as suas indiferenças, a sua omissão em prestar socorro, com um argumento que aparentemente poderia ser até lógico, religioso inclusive. Porque se o homem estivesse lançado na beira do caminho, ferido com as suas vestes cheias de sangue, tanto o sacerdote como o levita, eles poderiam dizer, olha, nós não prestamos o socorro devido porque ficaríamos impuros e não poderíamos entrar no templo sujos de sangue. Só que eles, pensando em ir à igreja, né, no templo, eles se esqueceram do fator mais importante, de que eles eram a igreja. Então, quem não consegue se relacionar com quem está caído, com quem está ferido, quem não consegue sentir a dor do outro, quem não consegue se colocar no lugar do outro, quem é regido por esse sentimento da indiferença, jamais vai ter realmente uma consciência cristã, né, moldada pela palavra de Deus. Infelizmente, milhões de pessoas têm a mesma mentalidade do sacerdote e do levita, né? Essa mentalidade regida pela indiferença, cada um com seus problemas, cada um com as suas lutas, cada um com as suas dificuldades. E a Bíblia vai nos ensinar algo completamente ao contrário. Vai nos ensinar a ajudar, a estender a mão, a interceder, a orar, a levar as cargas um dos outros. O terceiro personagem da parábola do bom samaritano é o próprio bom samaritano, né? Lucas capítulo 10, versículo 33 diz: e aproximando-se, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Quer dizer, Jesus faz questão de narrar em detalhes a ação do bom samaritano, porque é essa mentalidade que Jesus espera de cada um de nós. O que o bom samaritano tinha? O texto vai dizer que ele tinha azeite, né? Podemos aqui dizer que o azeite é símbolo do Espírito Santo. Ele tinha ataduras, né? As ataduras iriam promover alívio à ferida e ao sofrimento daquele homem que estava lançado na beira do caminho. Mas eu me detenho aqui nesse texto que diz: aproximou-se, vendo, moveu-se. Você percebe aqui que há três verbos, né? Aproximar, olhar e ajudar. Então, quem tem a mentalidade do bom samaritano sempre pode conjugar estes verbos. Sempre pode se aproximar, sempre pode olhar com um olhar de misericórdia e sempre estará pronto a estender a mão para ajudar. O bom samaritano, nessa parábola narrada por Jesus, ele é a resposta de Deus para aquele homem que estava ferido na beira do caminho, né?